Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e hoje com o meu assunto favorito, que é sobre viagens. E para falar sobre essas viagens novamente, está aqui o Charles Assunção, que, para quem não lembra, tivemos um episódio já com ele sobre o trabalho e sobre moradia na Polônia, que ele trabalhou lá por 2 anos. E hoje, na verdade, ele está em Praga, né, trabalhando na Microsoft como developer. Mas o Charles, além de morar e trabalhar na Polônia e em Praga, ele já fez várias viagens pela Europa e é isso que a gente vai explorar no episódio de hoje. Então, se assim como eu, você também gosta desse assunto, já se inscreve aí no Spotify, Apple e Google Podcast. Se estiver no YouTube também, deixa o like e já começa a seguir. E para bater esse papo hoje, tem aqui eu, Gabriel Rubens, e o Vinícius Pasco Antônio. Tudo bem, Vinícius? E aí, Gabriel, e aí, Charles, e aí, pessoal? Cara, esse assunto é bem legal e um dos meus sonhos, minhas metas é conseguir zerar um passaporte. Eu acho que vai demorar, mas é uma meta de vida. E aqui o nosso viajante, Charles Assunção. Bem-vindo de volta, Charles. E aí, fala aí, pessoal. Bom demais? No último, tu contou pra gente, no último episódio, que tu viajou por várias cidadezinhas pequenas, mas mais do que isso, tu explorou a Europa. Foi a tua primeira vez fora do Brasil, porque antes de ir trabalhar na Polônia, tu nunca tinha saído, mas tu conseguiu aproveitar bem esse tempo lá, né? Então, o que tu fez por lá, cara? Assim que tu chegou, qual que foi teu primeiro destino? Só relembrando, eu nunca tinha saído do Brasil e eu nunca tinha conhecido país nenhum, nem a turismo. Então, um dos meus objetivos principais, estando na Europa, era poder viajar o máximo que eu pudesse. Antes de ir embora, eu sempre tive essa vontade, por algum motivo, de querer morar na Inglaterra, que era uma referência, a gente via sempre Estados Unidos e Inglaterra, em filmes e coisas do tipo. E a Inglaterra juntava muitas coisas que eu gostava, que era Sherlock Holmes, Harry Potter e coisas do tipo. Então, eu queria ir visitar a Inglaterra. Então, com 2 meses, eu decidi ir na Inglaterra. Eu peguei 2 dias de férias, juntei com o final de semana e fui tipo na quinta e voltei no domingo. Aí eu fui pra Inglaterra, fui direto pra Londres. E como que foi tua segunda viagem, né, pra fora? Porque tu chegou na Polônia e foi pra Londres. Mas eu lembro bem que no teu começo, teu inglês não era muito bom, né? Você comentou que demorou um tempo pra ir destravando o inglês lá. Então, esse inglês foi o suficiente para ser turista na Inglaterra? Então, meu inglês realmente não era dos melhores, só que eu não sabia disso, né? A ignorância era uma benção, porque se eu soubesse que meu inglês não era tão bom igual eu fui descobrir depois, eu talvez teria tido medo de ir. Mas eu fui na cara, na coragem. Eu tive o primeiro perrengue quando eu cheguei ali na fronteira. Como eu tinha só 2 meses que eu tava na Polônia, o cara que fica ali na fronteira, ele achou meio estranho estar indo já na Inglaterra assim. E o visto da União Europeia não vale pra lá, né? Você não entra simplesmente, você ainda tem que passar pelo controle de fronteira lá também. Aí, eu chegando lá, o cara já começou a questionar: o que você faz na Polônia? Eu trabalho com desenvolvimento de software. Tá, com qual linguagem? Pra onde? O que você faz? Front-end ou back-end? O cara da fronteira quase me fazendo uma entrevista técnica. E eu ali fiquei bem nervoso, porque eu não estava acostumado com aquilo, né? Aí, assim, pra mim foi, de novo, né, assim, primeira experiência de muita coisa. Então foi a primeira vez que eu fiquei num hostel, por exemplo. Eu nunca tinha ficado, eu nem sabia como é que era hostel. Quando eu falei com os amigos meus da Polônia que eu tava querendo viajar pra fora, eles falaram assim: fica num hostel que é mais barato e tal. Foi aí que eu olhei um hostel e fui ficar num hostel lá. Então, pra mim, aquela coisa de dividir quarto com, sei lá, 8 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida e tal, foi um pouco assustadora. Por engraçado, assim, no quarto que eu fiquei, depois de algumas horas que eu tava lá, eu percebi que tinha 2 caras falando português brasileiro ali. Aí tinha 2 brasileiros no mesmo quarto que eu, muita coincidência. Até que eu acabei explorando Londres junto com eles na época. Eles estavam lá a trabalho, eles moravam no Brasil, mas estavam lá, por um intercâmbio de trabalho da empresa, eles iam ficar uma semana só. Cara, foi assim, então o primeiro choque foi essa coisa do hostel, que foi muito diferente pra mim. E vale muito a pena, é bem legal. Dá umas histórias muito legais, todos os hostels sempre tem um monte de gente diferente. E aí eu comecei a explorar, eu sempre fui explorar, tipo assim, eu gosto de andar, eu andava bastante. Então eu saía do hostel 5 horas, 6 horas da manhã, e andava até 10 horas da noite e voltava pro hostel lá pras 10 horas da noite. E aí dava tempo de você ainda sair, conhecer alguma coisa, porque o que a gente geralmente faz, a gente conversou sobre isso num episódio de mochilão, que é isso, de manhã sair, bater perna, ver os lugares históricos, que é muito diferente do que a gente tem no Brasil, então vale muito a pena. Não sei se tu chegou a ver alguma coisa do Harry Potter, do Sherlock Holmes. Uma das coisas que eu fiz muito nessas viagens foi, eu não pesquisava a lista de 10 coisas pra fazer, ou lugares que tem que visitar, nada do tipo assim, não. Eu abri o Google Maps e ia salvando os lugares
pra falar assim, eu quero ir aqui. Essa área, tem uma área verde bem grande, quero ir lá ver o que é isso aqui. E assim, tinha os lugares específicos que eu queria ir ver. Então, o meu primeiro objetivo, a primeira coisa que eu fiz quando eu tava em Londres foi ir na King Cross, que é a estação onde tem o 9¾ lá do Harry Potter. Deixei lá metade do meu rim em dinheiro naquela lojinha do Harry Potter. E aí, beleza. Aí, tipo, dei um check num dos maiores objetivos que eu tinha, que era ir lá na King Cross e ver tudo do Harry Potter lá e fazer a festa. Aí, saindo de lá, eu já fui no Museu do Sherlock Holmes, que é na Baker Street, 221. Que é literalmente tipo, o endereço que é do Sherlock Holmes nas histórias, né? Aí é um museu muito foda, muito realístico, muito, muito legal mesmo. E aí, depois que eu visitei esses dois pontos, que eram tipo, meus principais pontos, eu fui ver outras coisas que são mais assim, no geral. Fui lá onde que tem aquela foto dos Beatles atravessando a rua. Você tirou fotos também? Não, eu tava sozinho, eu era tímido demais pra pedir qualquer pessoa pra tirar foto pra mim, sabe? Ah, é? Aí tipo assim, aí eu fui lá, só vi, eu falei assim, ok, uma faixa de pedestre. Aí eu peguei, comecei a andar na cidade aleatório, e aí eu começava a pesquisar, sempre olhava o Google Maps e falava assim, o que tem aqui perto que eu posso ir, qual que é o próximo destino que eu posso ir aqui? Aí eu visitei vários parques legais lá, eu via que tinha algum monumento, alguma estátua assim no Google Maps, eu ia lá só pra ver a estátua e tirar foto, e aí eu fiquei nesse rolê no final de semana todo. Aí eu voltei na King Cross lá outras vezes. Eu lembro também que eu fiquei um bom tempo ali naquela parte onde tem a roda gigante, que sempre tinha alguém fazendo, sei lá, mágica ou mostrando alguma coisa assim, fazendo arte de rua, essas coisas assim legais. Arte de rua, né? Gastei um tempinho lá. E tinha um detalhe. Quando eu tava trabalhando no banco, eu fui lá conheci pela primeira vez parte da galera que trabalhava na Inglaterra. Trabalhava pro banco, parte do time. Então eu saí com eles, saí pra beber com eles e tal. Mas assim, e vendo o lugar em geral, tu viu os pubs, os parques e tudo, era muito diferente da Polônia ou já era o mesmo estilo assim, por estar dentro da Europa? Era bastante diferente da Polônia. No geral, pelo menos a impressão que eu tive era que era mais organizado, vamos dizer assim. Era menos bagunça. Tinha mais gente sentada do que gente curtindo, fazendo bagunça ou qualquer coisa tipo assim. Na Polônia, a gente vai chegar lá ainda, assim, a galera tinha o mesmo tipo de festas e de pubs que eu comparo muito com o do Brasil, pelo menos, pelas experiências que eu tive. Eu achei que ia ser bem diferente, assim, estilo o pessoal talvez bebendo mais, assim, mas não, na Polônia pra ti é parecido. Não, em questão de beber a galera bebe mais, eu falo mais assim, em questão de como é o ambiente, da galera dançando, da galera curtindo e tal, enquanto na Inglaterra, a experiência, os pubs que eu fui, a galera ficava mais era sentada mesmo em grupinhos bebendo, só isso mesmo. Enquanto na Polônia tinha área de dança, a galera vai dançar, a galera sai, fica curtindo e dançando e tal, lota de gente. Isso é uma coisa que eu percebi, tipo, quando os pubs estavam lotados na Inglaterra, a galera olhava e não entrava, voltava pra trás. Na Polônia, tu tinha alguma expectativa? Tu tinha cidades que tu ia conhecer? Porque do Brasil, a gente não tem muita referência turística da Polônia. Então, eu, por exemplo, não faço ideia das cidades que tem pra conhecer. Se tem alguma cidade que é mais isolada, que tem pontos turísticos. O que tem pra fazer na Polônia? O que tu conseguiu fazer? No decorrer dos meus 2 anos na Polônia, eu conheci várias cidades diferentes. Foi intercalado com outras viagens, mas no geral na Polônia, a Polônia em si é um país muito histórico. Um país com muita influência histórica. Tem muita gente que a gente não sabe que a gente ouve o nome e a gente não sabe que é polonês. Por exemplo, Copérnico, Chopin. Tem vários nomes que a gente ouve assim no dia a dia e a gente não faz a menor ideia de que é polonês. E a galera da Polônia, eles são muito orgulhosos dessas pessoas. Tipo, tem a Maria Curie também, que descobriu o elemento rádio, se eu não me engano, que todo mundo associa ela com a França, porque o marido dela era francês, mas ela era polonesa. Então, assim, você vai em vários lugares diferentes, então você vive muito essa questão da história. Começando com Varsóvia, por exemplo, onde a história é muito viva pela questão da guerra mesmo. E aí eu tive a sorte de fazer 2 amigos poloneses, assim, que viraram amigos mesmo, que eles me arrastavam para tudo quanto é tipo de viagem. E como eu tava sozinho, solteiro, e não tinha nada me segurando, eu sempre falava sim. Tava tipo aquele filme do Sim Senhor lá do Jim Carrey. Tudo que me chamava, eu falava sim e tava indo. Em Varsóvia, por exemplo, tem vários bancos, aqueles bancos que você senta de praça, espalhados na cidade, que você senta no banco, aperta o botão e começa a tocar Chopin. Sim. Eu vi um desses. Ficar sentado no banco assim, escutando Chopin. É sensacional. Tem o parque que chama o Agenk. O Agenk é alguma coisa. O Agenk é banheiro, é o banheiro real. Esse parque, ele tem um monumento gigante do Chopin e todo verão, durante uma semana,
vai alguém contratado pela cidade e tal, fica tocando piano lá, fica tocando Chopin e tal. Aí a galera vai lá, senta no parque, fica escutando o cara tocar Chopin, e é sensacional. Então eles vivem muito isso. Copérnico, por exemplo, você vai em Varsóvia, na Old Town lá, tem uma estátua gigante de Copérnico e o sistema solar no chão. Então, assim, é muito sensacional isso. E tem a questão da guerra. A história da guerra eles fazem questão de manter viva também, para que não seja esquecido, tipo, para que ninguém caia no mesmo problema que caíram antes, tipo, tentar aprender com a história real. Então isso é muito vivo em qualquer canto da cidade que você vai também. E quais cidades que tu foi com teus amigos visitar? Porque aí tu tá na Polônia, nunca tinha saído, né? Nunca tinha saído do Brasil, fez esses 2 amigos, que é a melhor coisa que dá pra fazer, tu tirou uma sorte grande, porque é um cara local que conhece todos os bons lugares, consegue ajudar, né? E aí tu chegou a ver o quê? Eu fui aí na Polônia e eu tinha ido pra Cracóvia, eu achei irado, mas tirando Cracóvia e Varsóvia eu não conheço outras cidades, mesmo estando aí já. O que tu conheceu aí? Pra começar, a primeira que eu fui é uma cidade bem não comum. É a cidade natal desse meu chefe, chama Szczecin. Eu provavelmente estou pronunciando errado, mas ela fica no noroeste da Polônia. Era uma cidade que ela era da Alemanha antes da guerra, e depois da guerra que ela passou a ser da Polônia. E se eu não me engano, um dos cinemas mais antigos do mundo tá lá, apesar de não ser uma cidade muito conhecida mesmo. E assim, você chega na cidade, você fala, tipo, pra mim, eu via coisas que eu nunca tinha visto antes e ficava me sentindo uma cidade de filme. E era só uma cidade do interior da Polônia, só uma cidade comum do interior, não é uma cidade, nossa, que cidade famosa ou nada do tipo, é uma cidade de interior. E era sensacional, tipo, os parques, os monumentos, tudo muito bem organizado. E foi a primeira cidade que eu conheci. Era uma cidade portuária, uma cidade bem perto do mar ali e tal, com porto e tudo mais. E assim, é uma cidade de interior, pequena, não tem muitos habitantes, mas é um lugarzinho muito bom. Eu voltei lá algumas outras vezes e eu gostava demais daquela cidade também. A gente, quando pensa em Polônia, pelo menos pra mim, eu sempre penso em Cracóvia e Varsóvia, certo? Porque são as 2 cidades principais e que tem voos mais baratos daqui dentro da Europa. Mas tu, como uma pessoa que morou lá por muito tempo e visitou várias cidades, qual o destino que as pessoas deveriam colocar também no radar em uma possível visita à Polônia? Então, uma das outras cidades grandes, que também pertencia à Alemanha antes da guerra, e em português é Breslávia. Se eu não me engano, é a segunda maior cidade, o polo tecnológico da Polônia, depois de Varsóvia em si. É uma cidade fantástica. Tem um zoológico, o zoológico de lá é sensacional. Tipo assim, o zoológico é uma das atrações turísticas de lá que eu mais curti, mas a cidade em si é muito bonita, muita arquitetura, uma arquitetura mais misturada com a arquitetura alemã, então é muito legal também. E essas são cidades grandes, né? As cidades grandes, as 3 vão ser Varsóvia, Cracóvia e Wrocław. Cracóvia em si, eu fui umas 2 vezes, mas eu não vi muitos motivos para ficar voltando em Cracóvia. Eu acho que o maior motivo que as pessoas vão visitar Cracóvia, por exemplo, é Auschwitz, que fica assim aos arredores de Cracóvia, que é a coisa mais famosa ali perto. Tem muita história, é muito bacana, mas eu particularmente não vi muitos motivos para voltar em Cracóvia sendo que eu estava morando em Varsóvia, não tinha muito diferencial assim para mim. Então eu fui visitar o resto dos interiores mais desconhecidos. Cracóvia é aquela pracinha no centro ali, né? E aí já era, não tem muita coisa para fazer. Quando eu fui também, fui para ir para Auschwitz, quem puder, a gente falou disso no mochilão. É uma experiência única. Tu chegou aí pra Auschwitz? Não tive muito coragem de ir, não. É pesado mesmo, mas eu acho que vale a pena, é bem enriquecedor. A gente comentou sobre isso no episódio do mochilão também. Vale a pena daqui, se você estiver mais confortável depois. Vale a pena, mas é aquilo, é bem pesado, é história ali na tua cara, então tem que se preparar mesmo pra ir. E depois da Polônia, tu conversou com a gente antes aqui de gravar, tu tava no Lewandowski e foi pra Shevchenko, né? Tu tava na Polônia e foi pra Ucrânia depois, tuas outras viagens, como que foi isso daí? Eu não sei se pro Charles, que não gosta de futebol, tu entendeu essa piada, né? O Shevchenko era o jogador ucraniano. Não. Então, eu imaginei. Mas o Charles é educado, ele deu risada e continuou. Esse é o padrão que a gente espera de um convidado aqui no Pencast. Só finalizar respondendo a pergunta da Polônia, aí eu fui em algumas outras cidades, assim, Gdansk, por exemplo, que
todo mundo fala que foi o motivo que explodiu a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi quando a Alemanha tomou Gdansk da Polônia, que é a cidade portuária. Então eles falam que o marco zero da Segunda Guerra Mundial é ali no porto de Gdansk. Então é uma cidade bacana pra caramba de conhecer, histórica. Tô olhando minha colinha aqui. Eu fui numa cidade chamada Legnica, que é tipo o interiorzão da Polônia. Essa acho que foi a cidade mais pequena que eu conheci, assim de interior mesmo. E aí teve algumas outras cidades, uma muito interessante, que é no noroeste da Polônia, que é onde tem a Toca do Lobo, que é onde tem os bunkers, da onde que aconteceu aquele filme Operação Valkyria do Tom Cruise, onde que eles tentaram explodir Hitler lá dentro do bunker, e Hitler sobreviveu e ele ficou se achando Deus porque abençoado por Deus porque ele sobreviveu à explosão lá da bomba. Pô, não dá spoiler, pô. Pois é. E aí tem umas outras cidades legais, por exemplo, Hell, que é uma cidade de um mar, uma cidade assim, com praias, e é bem legal, a galera pratica muito windsurf lá. E se olhar um mapa assim por cima, é muito interessante o formato geográfico de Hell. E o nome é interessante, né? Tipo, Hell, inferno. As Montanhas Tatra, que pra mim foi um dos lugares mais bonitos que eu já vi com os meus próprios olhos, as Montanhas Tatra. É muito, muito sensacional. E uma cidade chamada Karpat, que basicamente é onde a gente ia para esquiar, é a cidade de montanha, que é muito legal também, é na fronteira com a República Tcheca. E uma cidadezinha pequena também que vale a pena a galera conhecer, chama Malbork, que é onde tem um castelo, um dos castelos mais famosos da Polônia. Eu tô impressionado, Charles, que tu falou 4 cidades, essas 4 últimas, e as 4 cidades eu não consigo parar de pensar em trocadilho. Hell, Katra, Karpat e Melbourne. Mas tu falou, não sei se a gente coloca isso no ar, por que é interessante o formato de Hell geográfico? É uma, sei lá, Itália, que é uma bota? Aqui. Legal. Eu tava aqui tentando procurar. Procura por Hell com um L só no final. Hell Polônia. Ah, ok. Caraca. Aí você dá um zoom out, você vai ver que é tipo assim, é só uma estradazinha bem fininha assim pra você chegar na cidade no mar. Sim, que louco. Caramba, cara. Perdido aqui ali no perto meio. Parece um taco de golfe, né? E ali perto tem um lugar chamado Weba, que é tipo uma cópia dos Lençóis Maranhenses. Tu comentou que foi pra Ucrânia também. E o que tu viu lá? Quantas cidades que tu foi? E quão diferente é, né? Porque eles são bem próximos, mas pelo menos os ucranianos e os poloneses que eu conheço são bem diferentes. Na verdade, até uma curiosidade, aqui em Portugal eles chamam de polacos. Não são poloneses. Aqui são os polacos. No Brasil, se eu não me engano, eles se referem a polacos também, né? Então... Ah, é? Aí eu juntei. Sempre ouvi polonês? Eu já ouvi muito polaco aqui já. Eu acho que é mais essa galera que joga muito algum, tipo, LOL, jogos online assim, é a galera que joga com os poloneses. Entendi. Polaco. Pode ser. Tinha uma vodka que era mais barata quando eu tava na escola, que era polaca. Não sei se tem a ver com a Polônia, mas deve ter. Deve ter. Na Polônia que inventaram a vodka, né? Todo mundo atribui à Rússia, mas na verdade foi na Polônia, né? Então, aí eu juntei com esse amigo, o Pavel, que trabalhava comigo como front clássico. Lá no banco. Nome clássico. Pavel, clássico, nome clássico. Não, no meu time tinha 4 Pavels diferentes. A gente chamava de Pavel M, Pavel L, Pavel... Ele chamou 2 amigos dele da cidade dele e a gente decidiu ir pra Lviv, na Ucrânia. A gente foi de trem. Na verdade, a gente foi de carro até a fronteira. Tem uma cidade perto da fronteira. Dessa cidade perto da fronteira, a gente pegou o trem para cruzar a fronteira com o trem. Porque dizem que o tempo que você fica na fronteira com o carro parado, você chega de trem mais rápido do que você fica esperando o carro para cruzar a fronteira. De tão grande que as filas costumam ficar lá. Aí a gente pegou o trem. Engraçado que eles começavam a beber vodka às 6 horas da manhã. Eu achei muito... Não, na verdade, assim, quando eles foram me buscar em casa, eles me buscaram em casa, e aí um dos meninos pediu o Pavel tava dirigindo, pediu o Pavel pra parar no posto de gasolina, né? E eu achei, ele tá indo lá comprar algum salgadinho, alguma coisa assim, o cara já me sai com uma cerveja, bebendo cerveja, 6 horas da manhã. Durante essa viagem toda, eles foram bebendo vodka já. Chegando no trem, antes de entrar no trem, eles misturavam a vodka com suco pra ficar bebendo dentro do trem. E
E aí eu lembro que um dos meninos, ele quase foi expulso do trem, porque no controle, ali na fronteira, ele queria muito ir no banheiro, e aí o pessoal do exército não queria deixar ele no banheiro, que estava controlando o passaporte. Ele não podia ir no banheiro naquela hora que estava fazendo a checagem de passaporte. Aí ele levantou assim, pra ir no banheiro, a mulher mandou ele sentar e perguntou assim, talvez você está querendo ir embora para Polônia de volta, você já ficar no tempo pra sair de volta? Aí ele, talvez eu esteja querendo voltar já, não quero ir pro seu país mais não. Aí a gente olhou assim, ficou aquele climão, tipo, vai dar alguma coisa ruim aqui e tal. A mulher pegou meu passaporte, viu que eu era brasileiro, perguntou o que eu estava fazendo na Polônia, como sempre. Eu falei, tô trabalhando, mas brasileiro não precisa de visto para entrar na Ucrânia. Então, simplesmente deixou eu passar. Os outros meninos, ela conferiu o passaporte do menino que causou confusão, deixou ele passar também, e a gente conseguiu chegar na Ucrânia. Aí o primeiro perrengue na Ucrânia foi conseguir um telefone. O chip que a gente tinha já não funcionava lá mais porque estava fora da União Europeia. Aí a gente teve que caçar algum lugar para conseguir encontrar algum telefone para a gente conseguir se comunicar. E assim, lá na primeira vista assim, já tinha gente querendo passar a perna no turista, vendo que a gente era turista, vendo que a gente estava vindo de fora, já queria vender os chips por um preço extremamente caro e tal. Aí o Pavel encontrou com alguém que falava polonês também, e aí ele indicou aonde comprar do jeito certo, com quem comprar e tal. Aí a gente conseguiu o telefone, conseguiu pedir um Uber, o que era incrível, que os Ubers de lá, a situação dos carros era tipo muito precária. Era realmente tipo assim, enquanto você pegava o Uber na Polônia ou na Alemanha com carros super chiques que seriam considerados de luxo no Brasil, lá você pegava carros que eram piores do que os carros de Uber no Brasil. E, assim, então isso foi um pouco de choque pra mim, não esperava por aquilo. E aí a gente chegou e foi pro hostel. E a gente conseguiu chegar no hostel. E esse foi o primeiro dia. Aí a gente foi... Em Lviv em si, a gente foi pra muita festa, a gente saiu pra beber quase todo dia, porque a gente tava lá pra curtir, a gente tava lá só realmente pra zoar mesmo. A gente virou noites lá, tipo, indo em festa e bebendo e fazendo só isso mesmo. O que tu sentiu lá na vida noturna, principalmente, que tu sentiu diferença de Londres pra Polônia, e como que foi Lviv na Ucrânia? Lviv em si parecia arquitetura muito igual da Polônia, porém mal cuidada. Quando os prédios começaram a ficar mal cuidados, a pintura tá caída, os prédios estão todos descascados e tal, então você via que a arquitetura era a mesma, realmente bebia da mesma fonte, só era uma cidade que estava mal cuidada, eu diria. O pessoal na Ucrânia fala inglês, porque tem cidade aqui na Alemanha, por exemplo, que nem todo mundo fala inglês, tem que ser no alemão, e vocês estavam falando em polonês, português, inglês. Como que foi para interagir, né, com o pessoal da Ucrânia? Então, Lviv em si tinha muito polonês. Como era uma cidade que ela era polonesa antes e tinha muito polonês lá. E é uma cidade, assim, típica de polonês ir para turistar. Então, eu fiquei muito por intermédio dos meus amigos que falavam polonês, mas eu não tive problema de querer falar inglês e encontrar algum lugar que não falava. Em questão de festa também, a diferença é que lá é tudo mais barato. Tipo assim, muito, muito, muito mais barato mesmo. Pensa um americano indo pra Argentina hoje, entendeu? Era tipo isso. Vocês foram rei do camarote lá, né? Foi tipo isso, literalmente. Eu lembro até que a gente teve um dia que foi o dia que a gente mais bebeu e ficou na festa até umas 4 horas da manhã, que os meninos estavam assim, que eu gastei X slots até aí todo mundo, uau! Não, até meia-noite. Depois de meia-noite, eu gastei muito mais, tipo, porque você perdia um pouco do controle do tanto que você estava gastando por causa de você, é tudo muito barato, então eu vou gastar muito. E acabou gastando mais do que você imaginava, só porque era barato, entendeu? Tu vai ficando mais rico, né, conforme tu vai bebendo, e aí tudo é barato, e aí se empolga. Tô ligado. Basicamente. Meu amigo falou já que é assim. Sua próxima viagem foi pra Alemanha, né? Eu fui pra Berlim. Dias, né? Sim, passei 4 dias lá. Eu fui pra Berlim visitar um amigo que tinha acabado de mudar pra lá. Ele tinha acabado de mudar, ele tava lá tinha uns 2, 3 meses já. Ele veio do Brasil também, era a primeira experiência dele morando assim fora. Tava lá passando pelos perrengues de acostumar a adaptar, né? Eu fui lá visitar ele. Eu fui lá pra ficar 3 dias só. E aí foi quando eu tive, assim, eu fui com uma expectativa muito alta, né? Porque Berlim é uma cidade famosa, um dos grandes nomes que a gente ouve quando a gente tá morando no Brasil ainda. Você ouve Berlim como que, nossa, aquela cidade turística e tal.
vou visitar Berlim um dia. E aí eu cheguei lá e eu tive uma decepção muito grande com a cidade. Sei lá, eu tive uma expectativa muito alta, principalmente porque eu tava morando em Varsóvia e eu fui comparar com Varsóvia. Então, tipo, pra começar, por exemplo, eu chegava num parque e o parque, quando eu olhava pro parque, eu falava assim, não, isso aqui tá parecendo uma selva comparado com o parque que tem em Varsóvia, porque o de Varsóvia é muito bem cuidado, a grama milimetricamente cortada, se cai uma folha no chão assim, a galera vem e tira depois, vai ficar tudo limpinho, certinho. E em Berlim eu já não tive essa impressão, tipo, eu tive a impressão que era tudo tipo, desleixado e os parques pareciam uma selva, cheio de matagal, tudo muito sujo. Eu fui pegar o metrô na Polônia, tipo, até cheira igual banheiro de shopping. E eu fui pegar o metrô em Berlim, tipo, tinha uma pizza jogada no chão assim, tudo bagunçado, sei lá, aí eu fiquei com uma impressão meio bad, assim, de Berlim. Eu moro aqui na Alemanha, a gente até conversou sobre isso, eu falei com o Gabriel. Berlim é bem diferente, nem parece que tá na Alemanha, porque é uma cidade bem cosmopolita, bem internacional, então tem gente do mundo inteiro. Eu acho que talvez por isso que tenha meio que esse desleixo e não tenha tanta educação, ou seja, tão limpo, mas realmente a gente escuta muito mais, espera às vezes muito mais de um Berlim, e chega na Varsóvia, chega nessas cidades pequenas do interior, a gente é surpreendido e tem experiências bem melhores, né, que foi o teu caso. O Gabriel teve aqui esses tempos, eu acho que a gente tá gravando agora, faz umas 2 semanas ele teve aqui. Sim, não, eu tive aí, eu até gostei, assim, eu achei que tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa pra fazer, tem muito bar, tem muita festa assim meio hippie, não sei se hippie é a melhor palavra pra dizer, mas cara, tinha muita coisa, tipo, todo bairro que eu andava tinha muito restaurante, então eu gostei, assim, que o metrô ele é mais bagunçado, por exemplo aqui em Porto pelo menos, dá de 10-0 assim, tipo, questão de organização e limpeza, né? Agora, a quantidade de coisas que tinha pra fazer lá, eu acho que eu nunca me senti tanto esgotado ao final dos dias e nenhuma viagem, assim, tipo, eu andava demais e todo dia frustrado porque não conseguia andar mais pra ver as coisas que tinha lá pra fazer, mas e talvez acho que porque eu tava fazendo tanta coisa eu nem me percebi tanto assim isso que tu falou, né, tipo do parque, assim, eu cheguei no zoológico, o zoológico eu até achei legal, mas de comparar, porque eu cheguei na Polônia também, mas eu não lembro assim muito bem cheguei em alguns parques lá, mas não lembro muito bem em comparação. Assim, pra mim a maior comparação que eu fiz foi os parques, realmente. Porque eu achava muito bonito ir em parques. Tipo, eu gostava muito de ir em todos os lugares que eu ia e nos parques que eu pudesse ver. Porque, assim, é uma coisa que você não tem tanto no Brasil, então era uma coisa muito diferente que eu gostava bastante. Ir no parque, ficar andando lá, sentar num banco do parque, ficar vendo. E, assim, pra mim os parques em Berlim era tudo mal cuidado, era tudo uma jungle mesmo, uma selva, e enquanto os parques lá que eu tinha na Polônia era tudo milimetricamente bem cuidadinho e perfeitinho, entendeu? Então, acho que essa foi a maior impressão que eu tive, assim. Esse negócio de beber, realmente, tipo, na Polônia a galera é muito, muito certinha com algumas coisas, tipo, pode ser 3 horas da manhã, não tá passando carro nenhum, a galera vai esperar o sinal verde para pedestre, eles não vão atravessar. Até porque se você atravessa, tipo, e você dá algum azar de ter um policial te vendo, você vai pagar a multa, e é uma multa cara. Então, depois de Berlim, vem Portugal, né? Porto, Lisboa e Porto, e certeza que foi a viagem mais fácil de todas, porque é a mesma língua, as coisas são parecidas, então foi tranquilo, não foi? Então, né, foi um dos maiores perrengues que eu tive, foi em Portugal. Eu fui com esse amigo meu, Pavel, a gente decidiu ir, aí foi só nós dois dessa vez, e a gente foi para Lisboa, rodamos Lisboa, foi tranquilo. E aí a gente pegou um carro e foi pra Porto. A gente pegou o carro, foi pra Porto, foi mó legal. A gente conheceu, eu gostei muito mais de Porto do que Lisboa em si. Assim, eu tive a impressão de que Lisboa, na verdade, Lisboa veio primeiro, né? Então, Ouro Preto era um Ctrl-C, Ctrl-V de Lisboa. Então, pra mim, eu cheguei em Lisboa e falei assim, nada demais. Eu senti como se estivesse em Ouro Preto, praia. Agora, quando eu fui pra Porto, não, parecia uma cidade normal, não parecia nada, assim, extraordinário, mas parecia uma cidade mais legal de curtir a questão, tipo, igual eu fui ver o pôr do sol no Foz do Douro, foi muito legal. A gente foi pra um lugar onde era tipo ponte, tinha tipo um parque mais pra frente depois, a gente foi lá. Jardim do Morro, acho que talvez é meu lugar favorito. Então, assim, esses rolês foram muito legais, então eu curti muito mais Porto. Aí a gente ia voltar, a gente pegou o carro, foi pra Porto, aí nosso voo de volta era de Lisboa de novo. Aí a gente ia pegar o carro e voltar pra Cascais, Sintra, depois de Lisboa, pegar o voo de volta pra Polônia. Nessa volta, a gente parou pra abastecer o carro.
Eu podia jurar que eu li, acho que eu li gás de gasolina e tal. Eu falei assim, abastece, pega a mangueira preta, que é de gás, é de gasolina e tal, coloca aí. Eu provavelmente li errado, eu não sei o que aconteceu no dia, que na hora que depois a gente foi, o carro parou de funcionar, a gente foi andando com o carro, andou 1 km, 2 km, o carro parou de funcionar. A gente chamou o seguro e tal, e pediu ajuda, a gente foi descobrir que a gente tinha colocado, era diesel no carro, que era gasolina. E assim, isso deu um prejuízo gigante pra gente, que a gente teve que pagar a franquia do seguro para consertar o motor, que aí estragava o motor, né, ter colocado diesel no carro que era gasolina. E aí, se eu não me engano, na época ficou tipo 1.500, 1.600 euros, a gente dividiu entre nós dois, esse grande erro da gente, a gente pegou um outro carro, né. E aí a gente seguiu pra Cascais, a gente foi num lugar lá que chamava Boca do Diabo, alguma coisa assim, que é um lugar sensacional, é muito bonito mesmo. Depois a gente foi em Sintra, que tem o castelo lá de Pena, tem uma muralha lá muito legal, tem uns rolês bem legais lá de se ver em si. E tu achou mais barato que a Ucrânia? Não, eu acho que o lugar mais barato que eu estive na Europa foi a Ucrânia. Eu lembro que na Ucrânia, a gente foi parado para tomar café da manhã. A moeda da Ucrânia é alguma coisa que começa com H. Eu não lembro como é que é o nome da moeda, não. Mas eu lembro que eu pedi, sei lá, era um ovo, pão, 2 salsichas com tipo um guacamole, o café e um suco. Depois uma sobremesa ainda. Isso foi o café da manhã. O café da manhã reforçado, que a gente ia sair para andar o dia inteiro. E eu lembro que eu fui converter para ver quanto que tinha dado tipo R$11. Café da manhã top, era quase um almoço. Antes da gente começar a gravar, eu te perguntei qual que é o país mais legal que tu já foi. Tu categoricamente falou, foi a Islândia. Então, por favor, Islândia, por que é o melhor país? Então, a Islândia foi o país que me surpreendeu em questão de beleza e questão de coisas que eu nunca tinha visto do começo até o último dia, até o último minuto que eu tava lá. Quantos dias? Eu fiquei, acho que foi 7 dias lá, foi uma semana completa. O que a gente fez? A gente saiu a gente chegou em Reykjavik e fez o sul da Islândia toda. Foi no sul dela toda e voltou até lá, de carro? Até a outra ponta, de carro. E assim, quando você chega na cidade, a cidade em si já começa... A cidade em si já é bem diferente. Você tá andando assim no meio da rua, você tem os restaurantes assim com estátuas do Thor, a igreja famosa lá tem uma igreja muito famosa em Reykjavik, ela é inspirada numas pedras que tem numa praia da Islândia. Aí na frente da igreja você não tem uma figura de um padre, você tem uma figura de um cara num cavalo com machado. Então, tipo assim, você começa a ter um choque cultural ali muito, muito grande desde o início, desde quando você está dentro da cidade ali. E eu fui no inverno, porque eu queria ver a aurora boreal. Então, a gente tinha os planos de ir até no sul, porque a gente imaginava que a gente ia conseguir ver a aurora boreal mais perto do sul, que tem menos civilização, não tem cidade, não tem poluição luminosa nem nada do tipo. Então, a gente começou a trip indo pelas cachoeiras, então indo para o sul, passando pelas cachoeiras. Então eu comecei ali e já fui numa cachoeira chamada Skogafrost, que é a cachoeira, não sei se vocês assistiram Vikings, quando o Flock descobre a Islândia, ele chega nessa cachoeira, ele acha que tá falando com Deus lá. Essa cachoeira ali que foi filmado essa cena de Vikings, e eu tava lá na cachoeira assim, tava, pô, que sensacional, velho, que admirando, é um dos lugares, uma cachoeira assim, mais bonitos que eu já vi na minha vida de perto, com certeza. Aí a gente foi nessa cachoeira, foi em algumas outras cachoeiras sensacionais também. Fomos indo pro sul, a gente parou em Vik. Aí em Vik a gente esperou chegar de noite e tal. A gente foi pra praia no meio da noite, extremamente escuro e muito, muito, muito frio. A gente esperando pra ver se aprecia a aurora boreal. E a gente tinha um aplicativo que era tipo radar de aurora boreal pra gente ver onde que tava acontecendo. E tava falando o que ia acontecer lá. A gente ficou sentado na praia. Tava muito escuro, eu lembro que tava eu, o Carol, que era esse amigo meu, e a namorada dele. E a namorada dele era mais ousada, ela começou a andar pra frente em direção ao mar, e eu e o Carol morrendo de medo, falando pra ela voltar, volta. E ela, tipo, tanto faz. E foi porque ela queria molhar o pé na água, alguma coisa assim. E não dava pra ver sentado na praia, não dava pra ver nada. Não fazia noção que tinha um palmo na sua frente. Dava pra ver nada. Mas tu chegou aí na água também? A gente foi atrás dela, né? Porque, tipo assim... Sim. A gente não ia deixar ela sozinha, mas se não fosse por ela, a gente ia ficar quieto onde a gente tava. Porque a gente tinha uma lanterninha de celular,
e você não conseguia ver nada a um palmo à sua frente. Era, tipo, literalmente tudo escuro, você só ouvia o barulho da água. E era, tipo, dava medo, realmente. Pisar em alguma coisa, né? Tá louco. Não, do nada você pisa... Não sei se eu faria isso não, pra pular 7 ondinhas. Tá louco. Do nada você pisa na água, assim, ou então você pisa num lugar muito fundo. Algum bicho, né? Que nem tu falou, fundo às vezes, não conhece. Mas não aconteceu nada, né? Não aconteceu nada, por sorte. Aí, tipo assim, a gente ficou lá a noite inteira esperando. Não rolou a aurora boreal nesse dia. Aí a gente curtiu a cidade no outro dia, a gente curtiu a Vic. Isso é uma coisa incrível, tipo assim, a gente tava no interior, onde, tipo assim, tinha uma casa a cada 50 quilômetros e todo mundo falava inglês perfeito. Tipo, ela falava inglês extremamente perfeito. E como que era pra acomodação, comida? Porque vocês estavam no meio do nada. Não devia ter, sei lá, um supermercado, alguma coisa assim pra vocês comerem, um restaurante, né? Como que vocês se viravam? Então, por sorte, eu fui com alguém que já conhecia como que é um rolê na Islândia. Então, de cara, ele já tinha avisado, já tinha orientado o que a gente ia fazer. A gente levou muito cup noodles pra comer durante a viagem. A gente sabia que ia comer alguma coisa, tipo assim. Não era, e era um cup noodles que ele via tipo num papel, mais assim, tipo num vácuo. Então, ocupava menos espaço. A gente conseguiu levar isso em grande quantidade pra gente conseguir comer café da manhã, almoço e janta. Porque realmente... Vida de estudante. Se você passasse fome, você ia ter que bater na porta de alguém pra pedir comida, porque não tinha restaurante, não tinha nada perto assim. Tá, mas o que tu fez lá, né? Além de caçar a aurora boreal. A propósito, tu não conseguiu no primeiro dia, mas tu conseguiu ver, né? Eu consegui ver. Assim, eu consegui ver no primeiro dia, na verdade. Quando eu tava chegando no avião, do avião eu já consegui ver a aurora boreal. Do avião tava do lado, assim, a aurora boreal. Então isso foi sensacional. Aí a gente pousou, a gente não viu a aurora boreal nos 3, 4 primeiros dias. Aí a gente curtiu o Vic em si. Aí na volta, a gente voltou passando por alguns lugares de filmes e seriados que a gente viu. Então, tipo, a gente passou... Não sei se vocês assistiram Game of Thrones, por exemplo. Sim. Vocês assistiram Game of Thrones? Sim. Tem uma cena que o Jon Snow, ele faz carinho no dragão. Aí a gente foi naquela montanha que foi filmada aquela cena, onde ele faz carinho no dragão. Aí a gente passou naquele canyon onde que a Arya anda com o cão durante uma temporada. Aí depois a gente passou nas praias de areia negra, que é muito famosa na Islândia. A ideia era literalmente explorar a natureza. A gente foi numa montanha alta assim, que dava de frente pro vulcão, que você ficava ver o vulcão nitidamente, que é sensacional. E depois a gente foi andar na montanha, que é a montanha que tem um vulcão. Isso foi uma experiência muito legal, porque tipo assim, a gente tava andando, caminhando, fazendo a trilha, já assim, tava mais ou menos menos 1 grau. E aí do nada, no meio assim da trilha, tinha uma piscina de água natural, que você via a água saindo da pedra, da parede assim, da montanha, e o chão da piscina era lava derretida que secou ali. E você tomava banho ali porque a água era quente, estava saindo tipo do lugar ali que a água era quente, então você podia tomar banho ali que era tranquilo, a água quentinha. Isso foi muito, muito diferente, assim, muito sensacional. Tu chegou a encontrar população lá, interagir com algum local, ou foi uma viagem que vocês estavam de carro e vocês estavam sozinhos nos lugares? A gente interagiu com muitos locais quando a gente estava andando realmente, fazendo trilha, igual a galera faz muito trilha lá. Quando a gente estava fazendo parando nos pontos turísticos mesmo, tinha pessoas locais. E vou te falar, pessoas extremamente simpáticas e te tratavam bem, e puxavam assunto com você, ver que você era de fora, puxavam assunto. Eu achei muito sensacional, tipo, não tinha nenhum outro lugar que eu fui que as pessoas puxavam assunto com você e não você ter que puxar assunto com elas. E a galera da Islândia, eles têm uma mente muito aberta, né? Eles têm uma cultura tipo, de mente muito aberta. Então, eles não estão nem aí pra nada, eles querem conhecer, eles querem fazer amizade. Eu achei isso muito legal. Em qual época do ano que tu foi? Porque tu falou que tu pegou menos 1 grau nessa piscina que tu chegou aí. E que época do ano era isso? Era inverno. Se eu não me engano. Era, tipo, menos mal. Dezembro. Não, menos mal. Então, porque tu falou menos 1, aí tu solta pra mim que é, sei lá, primavera ou verão, aí eu ia ficar mais preocupado ainda. Mas no verão lá não vai muito alto não, viu? Se eu não me engano, o verão lá é tipo 14, 15 graus. Já dá pra ter uma vida um pouco mais normal, 14, 15, assim, tipo, mas se fosse o verão, sei lá, tu pegando menos 1, mesmo que seja à noite, né? Mas pareceria muito, muito pior. 14, 15, mas com a sensação térmica lá embaixo, porque lá venta muito. Inclusive, isso foi interessante, tipo assim, um dia depois que a gente voltou pra Polônia, tipo, a gente voltou pra Polônia no sábado, no domingo a gente viu a notícia de que tava proibido de sair de carro porque os ventos estavam a mais de 60 km por hora. Tava assim, então lá venta muito, tem esse detalhe. Mas tu chegou aí algum restaurante por lá mesmo ou só ficou nessa comida que vocês levaram?
A gente foi em alguns lugares. A gente foi lá no hambúrguer, que foi extremamente caro. O que é extremamente caro? Então, convertendo para real na época, era um hambúrguer tipo R$140, alguma coisa assim. R$140. Na época o real valia mais. Valia que era bem isso? mais. 2019, eu acho. 2019. Valia um pouco mais. Tinha caviar, algo assim no hambúrguer? Não, o hambúrguer super normal e nem era gostoso. Nem tava bom, pra te falar a verdade. Melhor ter ficado no Cup Noodles, né? Era melhor ter ficado no Cup Noodles, é verdade. A gente voltou pra Reykjavik e lá tem muito cachorro quente. Inclusive, tem lá um lugar onde que o Bill Clinton ia comer cachorro quente, assim, e é famoso por causa que o Bill Clinton ia lá comer cachorro quente. E interessante eles têm muito cachorro... Que rolê aleatório do Bill Clinton, né? Que rolê aleatório. Ele e Ronaldinho Gaúcho. E assim, os cachorros quentes de lá, a maioria, você não é salsicha que a gente está acostumado, é salsicha de cabra. Então assim, era diferentaço, entendeu? Era muito diferente. Assim, então de restaurante, realmente eu acho que foi só hambúrguer e cachorro quente. Teve um restaurante vietnamita que a gente parou pra tomar uma sopa, que a gente tava andando no meio da madrugada, assim, era o único lugar aberto que tinha, a gente tava com fome pra caramba. A gente tava andando em Reykjavik, voltando do lugar onde a gente tinha ido pra ver a Aurora Boreal. A gente finalmente conseguiu ver a Aurora Boreal nesse dia. E, assim, cara, é sensacional. É realmente, tipo assim, não dá pra explicar. Tipo, é um fenômeno de sorte, porque eu conheço gente que saiu do Brasil, ficou 14 dias na Islândia e não conseguiu ver a Aurora Boreal. Porque é tipo chuva, é um fenômeno meteorológico, é tipo chuva, você vai ter sorte de ver ou não. A gente conseguiu ver uma ocorrência muito grande, então deu pra tirar muita foto bacana, deu pra fazer muita coisa bacana. E aí a gente tava voltando nesse dia, a gente parou no restaurante vietnamita pra tomar uma sopa, alguma coisa assim. Então a gente falou de várias coisas aqui, né? Eu vou recapitulando, que tu começou em Londres, explorou as cidades pequenas da Polônia, foi pra Ucrânia, ali em Lviv, passou por Berlim, que tu não gostou tanto, aí teve aqueles micos, né, e perrengues em Lisboa, Porto, Setúbal, em Portugal em geral, né? E aí tu falou da Islândia, que até então tu gostou mais. Tem também uma Eurotrip aí, que a gente deixa pra um outro momento, só pra explorar ela. Mas dessas cidades que tu passou por aqui tudo, se tu tivesse que dar um top 3, e aí eu vou apostar que o primeiro lugar vai estar na Islândia, mas se tu tivesse que dar um top 3, quais são os lugares que tu mais gostou desses países que tu falou até então, e o porquê? O top 3... de lugares da Europa pra mim, no geral. Primeiro é a Islândia, com certeza. Muito porque eu sou apaixonado com natureza, fazer trilha, esse tipo de coisa. Explorar coisas que foram muito diferentes pra mim. Eu nunca tinha visto uma cachoeira congelada. E isso foi sensacional. Ver coisas como a Aurora Boreal, ver o geyser, esse tipo de coisa assim. Então, literalmente, foi a Islândia o primeiro lugar. O segundo lugar, a gente vai falar no próximo, quando a gente fizer da Eurotrip, que é Barcelona. E o terceiro lugar, top 3 pra mim, é Varsóvia. Varsóvia tem um lugar especial pra mim. Eu achei que tu fosse falar de Londres por conta do Harry Potter e do Sherlock Holmes. Não tá no teu top 3? Tá no teu top 5, pelo menos? Talvez no top 5. Ou talvez até não. Porque Londres é legal, mas, tipo assim, igual, eu achei muito legal pra visitar. A questão do Harry Potter é top demais. Mas eu acho que eu não moraria em Londres, por exemplo. Eu senti Londres como se fosse, sei lá, uma São Paulo da vida. Eu acho que eu não ia curtir o ritmo de morar lá. E tem toda aquela questão de você tem que morar longe para conseguir chegar no trabalho, pra conseguir ter um custo de vida tranquilo e tal. Então, assim, eu curti Londres para visitar, mas nunca, tanto que eu nem voltei lá depois de novo, mesmo tendo oportunidade. Não me surpreendeu tanto, assim. Acho que no próximo, então, a gente explora essa Eurotrip, e aí tu vai falar pra gente por que Barcelona foi tão especial. Também gosto muito de Barcelona. Tu já foi lá, Vinícius? Cara, eu tive a oportunidade de ir uma vez, um amigo meu me chamou, só que tive uns problemas, mas tá na minha lista. Mas, Charles, muito obrigado, cara. Sempre muito bom. Acho que nem o episódio do Mochilão, eu fico aqui sempre imaginando como que vai ser minhas próximas viagens. Tem uma das coisas que eu gosto muito, e toda vez que alguém me pergunta qual que é a vantagem de morar na Europa, pra mim o top 1 são as viagens. Essa é o meu maior interesse aqui, Então, muito obrigado. E queria saber se alguém quiser te procurar, entrar em contato, até ver essas fotos aí dessas trips que tu tá fazendo, onde que as pessoas podem te achar? Então, obrigado pelo espaço. Foi bem legal também conversar sobre isso, relembrar essas viagens e tal. Todas essas fotos que eu comentei tá tudo no meu perfil, no Instagram. O pessoal pode me achar aí
Charles Assunção Oficial. E é isso. Vai ter o link aqui. Vai ter o link aí. Basicamente é isso, assim, eu ainda vou fazer várias viagens, espero que sim, agora ainda mais com a pandemia acabando. Aí pra quem quiser acompanhar. Procurem ele lá, vai estar aí o link. Vinícius, algum recado final? Onde as pessoas te acham? Agradecer o Charles por aceitar o convite, por de novo vir aqui falar com a gente. É muito legal o papo, conhecer coisas novas. Pode me encontrar lá no Páscoa Dev, também tô no Pencast Oficial. E é o que tu falou, eu tô na Europa aqui pra poder viajar. Apesar de eu não viajar tanto quanto eu gostaria, porque eu jogo futebol, né, sou jogador, então eu não consigo viajar de domingo, mas que nem quando eu morava em Santos e não ia pra praia, só de saber que tá lá a praia, que você pode ir quando você quiser, é outra coisa. E é isso, Páscoa Dev e Pencast Oficial. E é isso, para você que tá ouvindo, siga a gente aí no Spotify, Google e Apple Podcast, para quem estiver no YouTube, só seguir a gente também, né? Subscrever o canal e deixa o like nesse vídeo. Charles, Vinícius, então até a próxima, Charles, tem mais uma pra gente falar do teu trabalho, né? Como tu conseguiu aí na Microsoft, esse é um dos tópicos, assim, que o pessoal fica mais engajado, né? Que é trabalho nessas empresas grandes na Europa, então a gente volta pra falar disso e da Eurotrip. Então até mais, pessoal, e valeu. Falou, pessoal. Valeu.